Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Para a construção de isolamento acústico numa parede, cuja área mede 9 metros quadrados, sabe-se que, se a fonte sonora estiver a 3 metros do plano da parede, o custo é de R$ 500. Nesse tipo de isolamento, a espessura do material que reveste a parede é inversamente proporcional ao quadrado da distância até a fonte sonora, e o custo é diretamente proporcional ao volume do material do revestimento. Uma expressão que fornece o custo, vamos destacar bem isto, para revestir uma parede de área A em metro quadrado situado a D metros da fonte sonora é. Inicialmente vamos estabelecer uma proporção, aqui envolvendo o custo. Nós temos aqui 500, que foi informado no início do texto da questão, e que podemos associar de modo diretamente proporcional, aqui está destacado no texto, ao volume, que também já destacamos. Logo podemos dizer que 500 está para o volume, sendo este volume aqui podendo ser calculado por 9 metros quadrados, que é a base, vezes a espessura, que vamos chamar de E. Agora, se nós quisermos um custo genérico C, ele estará para um volume genérico V. Como aqui nós temos uma proporção que é diretamente proporcional, não há modificações a serem realizadas, apenas aplicação direta da proporção. Podemos reescrever então a regra de 3 como sendo 500, que está para C. Assim como 9E está para V. Aplicando-se a propriedade das proporções, a propriedade fundamental das proporções, o produto entre os meios, C que multiplica 9 vezes E, será igual ao produto entre os extremos, 500 que multiplica V. Isolando-se o custo C, nós vamos obter então 500 que multiplica V dividido por 9 que multiplica E. Então, 9E. Então, nós temos a nossa primeira relação, nossa primeira função aqui. Agora, continuando-se com a análise do que foi dado no texto da questão, nós temos que a espessura, que está aqui no texto, estamos destacando agora, do material que reveste a parede, é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, vamos estabelecer também uma nova proporção. Nós temos a espessura E, que está para a distância ao quadrado. Aqui foi dito que a distância inicial é de 3 metros. E como é a distância ao quadrado, nós vamos fazer 3 ao quadrado. Vamos chamar de x uma espessura genérica, que está para a distância d ao quadrado. Como aqui foi dito que a relação é inversamente proporcional, então significa que quando aumentarmos a espessura, obrigatoriamente irá reduzir aqui a distância. Nós vamos ajustar inicialmente essa proporção escrevendo E, que está para x, e para que ela fique diretamente proporcional, nós precisamos inverter uma das relações, ou a espessura ou a distância. Eu optei por inverter a distância, ou seja, a distância ao quadrado eu vou escrever no lugar do 3 ao quadrado e vice-versa. Fazendo isso na proporção, nós vamos ter a distância ao quadrado, que está para 3 ao quadrado, que é 9. E aí nós vamos isolar a espessura. Fazendo-se a aplicação da propriedade fundamental das proporções, nós vamos ter o produto entre os extremos, 9 vezes E, igual ao produto entre os meios, ou seja, x vezes a distância ao quadrado. Isolando-se a espessura, vamos obter então x que multiplica a distância ao quadrado, dividido por 9. E aí nós encontramos a nossa segunda função ou a nossa segunda relação. Indo em busca agora de mais uma relação, nós podemos estabelecer o seguinte. O volume inicialmente citado, ele é dado pela espessura x genérica vezes A, vejam só, então, a área A da parede é também genérica, então x vezes A. Agora,
estabelecida a terceira função, a terceira relação, vamos retornar aqui a nossa primeira, que é a relação custo. Então, o custo ele é composto por 500, que multiplica V, sobre 9, que multiplica E. Notem que nós temos que fazer algumas substituições. Nós temos que trocar aqui o volume V pelo volume V que nós determinamos e a espessura E, que igualmente nós determinamos. Aqui está a espessura E. Então, realizando-se as trocas, nós vamos obter o seguinte. Então, nós vamos ter um custo C, que será igual a 500, que vamos multiplicar pelo volume, sobre 9, que vamos multiplicar pela espessura. Então, realizando-se as substituições, vejamos. V de volume, já sabemos que é x vezes a A da área. Sobre 9, que multiplica E, que é a espessura, e a espessura nós já sabemos que é x, que multiplica D ao quadrado, sobre 9. E agora vamos proceder às simplificações que são possíveis. Nós temos aqui 9 dividido por 9 resulta em 1, x dividido por x resulta em 1 também. Vamos ver o que sobrou dessas simplificações todas? Nós temos então o custo C, que permanece, que será igual a 500, que permanece, e que multiplica A, que também permanece, sobre, no denominador sobrou apenas a distância ao quadrado, ou seja, D ao quadrado. Então, conseguimos aí estabelecer a nossa última relação, que é justamente a que nos dá o cálculo do custo, em relação a A e em relação à distância D. Se nós realizarmos uma busca nas alternativas da múltipla escolha, vamos ver que a letra B se enquadra direitinho no resultado que nós acabamos de determinar. Ok, galera? Então, com isso, nós concluímos mais um breve estudo. Deixo como sugestão que vocês estudem um pouquinho de regra de 3 e as relações direta e inversamente proporcional nas proporções. Ok? Então, findo mais um estudo, desejo para vocês tudo de bom. Muito sucesso em sua caminhada. Que vocês sejam muito felizes, que retornem muitas outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Tchau!